Graças e paz, irmãos. Hoje, 24 de maio de 2020, ainda no estado praticamente de sítio que a gente tem vivido, impossibilitados de agir de forma normal, rotineira, né? Nós nos encontramos também com a igreja com as portas cerradas, já completa um pouco mais de 2 meses, e nosso coração se entristece, né, por ver a igreja fechada, e não só a nossa igreja, a igreja presbiteriana, mas outras denominações fechadas também, e a gente fica com o coração um pouco dolorido em relação a isso tudo, né? Mas Deus está no controle e a gente crê nisso, a gente não perdeu a nossa fé, a nossa expectativa, a gente não perdeu a esperança. E hoje eu queria compartilhar exatamente sobre um tema que às vezes é esquecido em momentos de crise, em momentos de dor, para todos nós. Esse texto, ele fala muito ao meu coração desde pequeno. Eu sempre fui motivado a essa ação que a gente vai compartilhar agora, e eu queria exatamente compartilhar isso com você, para que o nosso coração, apesar de todas as circunstâncias, seja aquecido, e não somente aquecido, mas nutrido, alimentado pelo autor da nossa fé. O texto é bem simples e a gente consegue até decorar em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 18, apenas esse versículo, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Interessante a gente observar o apóstolo Paulo falando sobre esse texto, que talvez o apóstolo Paulo seria um dos personagens que mais teria motivos para viver uma vida triste, uma vida completamente, talvez, cheia de reclamação. O apóstolo Paulo passou por maus momentos na vida, foi preso, açoitado, chamado de tagarela, expulso. Ele foi participante de um naufrágio, uma víbora morde ele, foi levado preso novamente para Roma. E o apóstolo Paulo então ensina a igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, a exatamente viver uma vida cuja a gratidão esteja sendo exalada através das atividades da igreja. E a grande pergunta, talvez, para nós, nos dias de hoje, talvez cheios de motivos para não agradecer ou para sucumbir essa ideia desse texto na nossa vida, qual seria a ideia da gratidão, não é? Levando em consideração que a gente está num período de pandemia, a gente está tolhido de fazer várias coisas, de ir para vários lugares, a gente está vivendo um tempo bem complicado, tempos bem difíceis mesmo, tempos novos, inéditos, e dentro disso tudo a nossa rotina pessoal ela acontece, por exemplo, da doença, da enfermidade, das dores, a rotina da depressão, a rotina do trabalho para muitos se mantém, e aí a gente fica preocupado porque muitas coisas estão acontecendo além do coronavírus e a gente se sente completamente incapaz de poder realizar ou cumprir todas essas coisas de uma maneira plena e às vezes até sozinhos, né? E aí esse texto cai para nós como um bálsamo e também como uma exortação. Em tudo dai graças, em tudo dai graça. E a grande pergunta que gira em torno disso é: por que eu devo dar graças em todas as coisas? Quando elas não estão boas, quando estão ruins, quando chove, quando faz sol em excesso. Primeira coisa que eu queria salientar para você
é porque quando você é uma pessoa grata, você é uma pessoa mais feliz. Você já deve ter convivido, por exemplo, com pessoas que a gratidão passa longe, pessoas que só reclamam, pessoas que reclamam do mundo, reclamam da vida, reclamam da família, reclamam do governo, reclamam de si mesmo, nada está bom, está tudo ruim. Essas pessoas que reclamam muito, não têm uma vida caracterizada pela gratidão, são pessoas amargas, pessoas difíceis de lidar, pessoas que muitas vezes a gente quer um pouquinho de distância, porque você pergunta, e aí, como é que você está? Ah, está tudo ruim. Como é que estão as coisas? Ah, está cada dia pior. Então, pessoas assim, a gente às vezes tem dificuldade de se relacionar. Pessoas que não têm gratidão, pessoas que são amargas, a vida é caracterizada muitas vezes pela infelicidade. E pessoas gratas, a vida é caracterizada pela felicidade. E aí aquela pergunta, você já viu cristão triste? Não pode, não é? Ele pode sim momentaneamente ficar triste, abatido, mas a característica geral da vida do cristão é alegria, é felicidade. Tá difícil as coisas, mas o cristão está cantando, está na beira da pia lá lavando a louça, louvando a Deus, está passando aperto, mas esse cristão é capaz de aconselhar outra pessoa. Esse cristão às vezes não tem o que comer dentro de casa, mas o pouquinho que ele tem divide. E aí quando você pergunta para ele, como é que estão as coisas? Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Desde antigamente, a vida do cristão, desde os primeiros séculos do cristianismo, a vida do cristão sempre foi caracterizada pela alegria. Então, a gratidão a Deus torna a nossa vida alegre, contente, feliz. Não é uma felicidade utópica, não é uma felicidade que foge das ideias, que foge das ideias que o mundo estabelece para a gente. Mas é uma felicidade que vem de Deus, uma felicidade que brota no Senhor, que vem do Senhor, que brota em nosso coração, que aquece o nosso coração e nos nutre, nos alimenta. Quando somos gratos, nós nos tornamos pessoas mais felizes. Segunda situação, por que eu devo dar graças? Porque dar graças é uma prova de fé, apesar das circunstâncias. A graça, ser gratidão, independe das circunstâncias. Ter o coração grato não depende se as coisas estão favoráveis ou não. Vamos olhar, por exemplo, Davi. Davi, em certo momento, ele pede a justiça de Deus para os seus inimigos, mas ele também pede misericórdia. Momento difícil para Davi. Vamos olhar para a pessoa de Jesus. Jesus vai partir o pão, e ele toma o pão nas mãos, e ele parte, no momento da Santa Ceia, e dá graças. Ele agradece a Deus, porque aquele pão representaria o sacrifício que ele faria em nosso favor. Jesus agradece pelo sacrifício. O apóstolo Paulo, ele diz, em tudo posso naquele que me fortalece, mas antes, ele fala que sabe viver com fome, sabe viver bem, sabe viver vestido, sabe viver aos farrapos, sabe ter fartura, sabe não ter nada para comer. E antes disso ainda, ele fala assim, em todas as coisas tenho vivido de forma contente. Então, meus amados irmãos, as circunstâncias, elas não são os medidores da nossa gratidão a Deus. Gratidão a Deus é quando você tropeça e machuca o pé, Senhor, muito obrigado. Gratidão a Deus é quando as coisas vão todas as mil maravilhas. Gratidão a Deus é quando acontece algo terrível na sua vida, na sua família, você não entende, mas você eleva os seus olhos ao céu, o seu coração diante da presença de Deus, e ainda fala, Senhor, muito obrigado, porque apesar de não entender, eu sei que nada fugiu do teu controle, nada fugiu dos teus propósitos. O Senhor continua reinando soberano, o Senhor continua sendo Deus de todas as épocas, o Senhor continua sendo o dono de todas as situações. Então, por que eu devo dar graças se as coisas não estão bem? Porque independe das circunstâncias. E em terceiro e último lugar, a grande pergunta, por que eu devo dar graças? Talvez essa feche com chave de ouro. Por que você deve dar graça?
porque dar graças é a vontade de Deus expressa em Jesus Cristo. O texto diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então você deve dar graça, porque essa é a vontade de Deus. Quando nós não cumprimos a vontade de Deus, nós estamos em pecado. Quando nós não cumprimos a vontade de Deus, nós estamos pecando contra aquele que nos normatiza alguma coisa. A gente pode observar a vontade de Deus de duas maneiras simples: a decretativa, a vontade decretativa, e a vontade normativa, que dá norma. A decretativa são as coisas imutáveis, por exemplo, a ordem cronológica da vida. A gente nasce, cresce, reproduz, se envelhece e morre. Não muda. A gente pode olhar, por exemplo, para o dia de 24 horas. Não importa se você está feliz ou não, não importa se há uma terceira guerra mundial pronto para eclodir no portão da sua casa, dia e noite. O sol governa o dia, a lua governa a noite. O dia tem 24 horas. Isso não muda. Isso é decreto de Deus. Então, o decreto de Deus são aquelas coisas que não mudam. O que está programado para ser, será. E a vontade normativa, por exemplo, a gente vê nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Se você não honra teu pai e tua mãe, você está pecando. Você está desobedecendo. Mas você não é fulminado por causa disso. Você peca, você infringe esse pecado e confessa ao Senhor. Quando a gente olha, por exemplo, para esse versículo 15, ou 18, de 1 Tessalonicenses 5, é exatamente essa vontade que normatiza a vida do cristão. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus manifesta, expressa em Jesus Cristo. Portanto, se você não der graças a Deus em todas as coisas na sua vida, você estará em pecado. Você estará pecando contra o Criador. Você estará pecando contra Deus. Então, a gratidão, além de nos tornar pessoas mais felizes, além de nos fazer passar pelas circunstâncias difíceis com otimismo, ela também é a vontade de Deus expressa para cada um de nós. Então, meus amados irmãos, e nessa manhã de domingo, apesar de todas as circunstâncias que temos vivido ou vivenciado, apesar da pandemia, dos problemas, das dores, das enfermidades, das angústias, da falta de emprego, nós somos chamados a ter uma vida caracterizada pela ação de graça. Eleve hoje a sua voz ao Senhor e agradeça a Deus. Eleve hoje a sua voz a Deus e agradeça por todas as coisas. Eu talvez oriento você aí na sua casa a cantar aquele cântico por tudo que tens feito. Apesar de tudo, apesar de todos os problemas, Deus tem sido suficiente na sua vida e na minha vida. Que Deus abençoe você. Que nessa semana, de segunda, de hoje até próximo domingo, você tenha uma vida onde você se policie e viva uma vida caracterizada pela gratidão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o nosso domingo. Um beijo no coração e saudade de todos.